Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de suculentas, de plantinhas, você está no lugar certo. Já se inscreve, deixa o seu like também. E hoje a gente vai estar fazendo o replante daquela jardineira das Graptoverias Fantôme. Uma plantinha, gente, que eu nunca mais vou deixar de cultivar no meu jardim pela facilidade de cultivo que ela tem. Gente, ela sobreviveu a altas temperaturas do último verão. Graças a Deus chegamos no outono, né? Mas ano passado teve muitas oscilações de temperatura nas estações que eram para ser mais frias, então eu não me empolgo mais. E eu acho que eu já até comentei com vocês que eu vou estar cultivando as minhas plantinhas quase todas, a maioria protegidas, principalmente plantinhas novas. Então eu quero estar levando vocês agora lá para o jardim para a gente estar vendo uma plantinha, a Pink Tips, que vocês deram a identificação para mim, duas inscritas. Uma eu lembro que é a Ana Lúcia. Beijão, Ana Lúcia, Deus te guarde, te proteja. Muito obrigada pela sua companhia sempre aqui. E outra que agora eu não tô lembrada, tá bom? Mas me desculpe, Deus te abençoe também, tá? Muito obrigada pela ajuda de vocês duas na identificação da Pink Tips e também todos vocês aí que, por mais que não deixam seu comentário, sempre estão aqui visitando o meu jardim, vendo as minhas novelinhas aqui com as minhas plantinhas. Quem acompanha os vídeos desde o começo do canal, gente do céu, tem muita novelinha aqui, nossa! Olha, muita plantinha passou por aqui, algumas eu não consegui cultivar, outras eu optei por não cultivar mais mesmo, mas eu consegui esse telhado aqui que protege, né? A gente investiu nesse telhado. Voltei com a casinha das suculentas também, que é uma balança que eu transformei numa bancada para estar cultivando as minhas plantinhas. Então eu protejo lá sempre do excesso de chuva. Então, gente, chega de papo, né? Já mostrei esse tourzinho aqui para vocês, mostrando as meninas aqui da parte do telhado transparente. E agora eu vou levar vocês lá para a casinha das suculentas para ver o que aconteceu com a dona Pink Tips. E aqui na casinha das suculentas, as plantinhas são totalmente protegidas do excesso de chuva. Quando dá aquela chuvinha calminha e que eu vejo que as plantinhas estão precisando de rega, aí eu eu enrolo a tela Sombrite e também o plástico, que é um plástico agrícola, para elas estarem tomando banho de chuva. Deixa eu mostrar a primeira plantinha que tá lindona aqui. A Raindrops, olha o charme que ela fez aqui nessa folhinha, gente do céu, ela tá linda, magnífica, planta linda, né? Olha a coloração, nossa, agora outono e inverno começa essas colorações que deixa a gente cada vez mais apaixonados por elas. Olha, elas fazem um charme quando ficam estressadas, em vaso pequeno, com também o solo seco, não precisa estar regando logo em seguida que você percebe que ela precisa. Então, esses são dois detalhes que você pode estar fazendo para estar estressando as suas plantinhas, mas eu acho que o melhor método para estar estressando a sua plantinha mesmo é as épocas mais frias, outono e inverno. Ano passado foi inverno, só o inverno que foi a época que deixou as minhas plantinhas bonitas, coloridas e compactas e mais fáceis de cultivo também. De maneira geral, todas as plantinhas aceitam muito bem o frio que está fazendo aqui.
E também outra opinião que eu tenho para dar aí é que eu acho que as minhas plantinhas elas estão crescendo normalmente o ano inteiro, depois dos calorões que eu tenho percebido. Toda a temperatura extrema, as suas plantinhas entram em dormência, quando está muito quente e quando está muito frio. É isso que eu tenho observado de uns anos para cá, tá bom? Deixa eu mostrar mais essa linducha aqui, ó. A Nietzsche, olha que linda que ela tá, olha que grandona, com essas baitas florações aqui laranja. Olha que flor mais linda, gente do céu, eu amei essa floração, que flor mais linda, olha só, que coisa mais fofa. Ela tem verrugas nos tropetinhos dela, é uma planta magnífica, muito, muito linda, muito linda. Outra plantinha aqui, essa daqui, que se eu não me engano é a... Ai, eu tava lembrada dela até agora, esqueci o nome, é uma agavoide. Se eu lembrar, eu vou deixar na edição do vídeo a identificação dela. Tá com essa coloraçãozinha na ponta aqui, ó. Olha aqui, que coisa mais fofa, gente do céu. Então, agora que começa a esfriar, né, ou pelo menos é para ser, né? Se seguir a regra de ano passado, que os nossos outonos e invernos estão ficando um pouquinho mais quentes, a temperatura está esquentando um pouquinho mais, talvez não vai esfriar tanto quanto deveria. Mas um dos fatores para suas plantinhas naturalmente ficarem coloridas, lindas, maravilhosas, é o frio, tá? Então, frio, que é uma coisa natural de acontecer aqui no sul. Vaso pequeno, aí depende de você, está plantando a sua plantinha em vaso pequeno. Estresse hídrico também. E também, por incrível que pareça, às vezes quando a sua plantinha estiver com praga nas raízes, ela pode também estar mudando de coloração, principalmente nematóide. Ela começa a diminuir, roseta começa a descartar folhas externas e muda sim a sua coloração. Então esses são os fatores de mudança de coloração na sua suculenta. Deixa eu mostrar essa daqui, que é a Green Light, que ela tá numa coloração incrível. Gente do céu, olha só que coisa mais linda. Olha só, tá até precisando de rega, tá bem bem leve o vasinho. Olha só que linda essa planta, magnífica, né? E essa é a cor natural, gente, cor natural dela, tá? Olha só que fofa, planta de facílimo cultivo. Essa daqui ficou protegida, mas não precisa proteger essa planta do excesso de chuva, não. Ela vai ficar assim, ela vai descartar umas folhas, mas ela vai viver de boa, tá? Magnífica essa plantinha. Deixa eu mostrar agora a Pink Chimps, que hoje de manhã eu tive essa surpresa e eu acho até que vou ter que fazer a poda nessa menina aqui também, que é a rubra, Mina rubra. E olha a minha Pink Chips aqui. Aí com vocês eu vou estar retirando folhinhas. Vou tentar salvar folhinhas para eu estar fazendo o berço dela. Vamos tirar aqui todas as folhinhas que tiverem a gema aqui, ó, perfeita. Ó. Então quando apodrece plantinha, ó, essa daqui já não tem mais jeito. Ó, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, essa talvez, ó, então vamos ir tirando. Essa daqui tá muito passada já, vamos tirando, vamos desmontando a roseta com todo cuidado para ver se a gente aproveita. Aqui tem uma que tá aparentemente boa, mesmo assim essas aqui que aparentemente estão bem, elas podem dar problema, tá bom, gente? Elas podem, nos próximos dias, ainda apresentar fungos, tá? Aqui. E, ó, totalmente apodrecida, ó. Ó, tá vendo?
já era essa plantinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo a poda dessa plantinha aqui e aí estar nesse mesmo vídeo fazendo o replante das minhas Fantôme. E também atualizando, fiz a poda também da salsa verde. Ó, as rosetas diminuíram bastante, mas ainda está com a mesma coloração, ó. Tá com uma coloração linda, linda, linda. Tá muito fofa essa coloração, olha só. Que coisa incrível, gente. Thumbnail à vista. Então vamos podar a nossa Graptoveria Fantôme. Eu vou reaproveitar esse substrato. Aí eu vou secar no sol. Tava precisando. Tem alguns caule que tava... Esse caule aqui que eu acabei de cortar, ele tava apodrecido, ó. Tem apodrecimento aqui dentro, ó. Vamos tirar as folhas secas. Eu tive muitas plantinhas aqui na minha bancada que tem o telhado transparente, que tiveram ácaros. Eu tô precisando fazer aplicação de sulfato de cobre. O sulfato de cobre que eu compro da Dime, ele tem o enxofre, que é muito bom para ácaros. Eu nunca tive problema de ácaros aqui enquanto eu fazia de 15 em 15 dias a aplicação nas minhas plantas, só que com o calor, as minhas plantinhas, eu acabei queimando, como vocês sabem, né? Queimando planta com o sulfato de cobre, errei a mão e acabou que eu dei uma pausa e já tá alguns meses já sem aplicar depois dessa burrada que eu fiz de queimar a planta. Até eu conseguir recuperar, fiz a poda tudo de novo e consegui recuperar bastante plantinha. Tem algumas que estão bem, outras estão assim, ó. Tá vendo esse marrom bem aqui no caule? Isso aqui tem que ser tirado. Ó, tem que deixar assim, verdinho. Ai, vou me ajoelhar aqui. Agora ajoelhou, reza, né? Aproveitei agora esse tempinho, um pouquinho antes de eu começar a fazer o almoço, para fazer isso. Aí vou deixar elas assim, ó, de bundinha para cima, secando. Não vou passar nada. Fantôme é muito fácil de cuidar, de cultivar. E aí eu vou deixar elas assim de bundinha para cima para secar. Eu quero reaproveitar o substrato também. Aí, opa, tinha umas gilvas aqui, eu acho que nem vou mais plantar junto, vou plantar num vasinho separado. Aí eu quero deixá-las todas compactas do jeito que elas eram. Todo ano eu faço isso nessa jardineira. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é apodrecimento, ó. Aí tem que ir cortando até não sobrar mais nada. Se deixar, ó, vai tirando folha. Ih, essa roseta tá condenada, gente. Tá condenada. Ai, que dó. Olha aqui, ó. Ó, apodrecimento. Que pena. Não vai sobrar nada aqui. Ó. Ó o que sobrou. Acabou sem nada. Que dó. Aqui os caules eu vou tirar.
Aí caule eu guardo alguns no jardim, outros eu jogo fora, não precisa de tanta muda. Aqui. Gente do céu, tá bem enraizado isso aqui. Bom que tá dando sol hoje. Previsão é para chover à tarde, vamos ver se... Às vezes a previsão erra. Aí aqui, retirando esses caules aqui, gente, aqui tem mais uma mudinha. Retirando esses caules, eu vou pegar, colocar o substrato, tirar a folha seca, tudo aqui, né? Será que tá gravando direitinho? Ah, acho que tá. Aí eu vou colocar o substrato espalhadinho num saco de lixo para poder secar. Depois de seco, aí eu vou estar replantando ele. Aí não sei se vai dar para eu estar replantando hoje ainda, porque eu quero secar bem esse substrato, incrementar ele com NPK, aquele que eu mostrei para vocês como eu uso, né? Que é misturado com ureia lá. Ele é bem forte. Aí eu quero tirar aqui as folhas secas e eu quero ver como é que tá a drenagem dele, porque às vezes tem alguns vasos que eu não faço tanta drenagem, sabe? E eu acho que eu vou dar uma olhada para conferir se tá bem ok. Poderia deixar o vaso assim mesmo, assim no tempo, ó, para tá secando, já que hoje tem sol. Mas... Ai, que dó que perdi a Gilva. E a Gilva é tão forte. Gente, eu perdi muita planta. Ai, tá doendo as pernas ficar de cócoras aqui. Quanta folha seca. Jesus. Aí vou derramar isso aqui. Vamos ver se tem TNT. Tem TNT. Aí vamos botar de volta. Deixa eu botar mais aqui, ó. Aí, para mostrar para vocês. Vamos botar o isopor de volta. E o TNT eu não quero. É que essa jardineira, ela tem uns furos bem grandes aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Uns furos bem grandão. Aí esses furos acaba vazando muita terra. Mas dessa vez, mesmo vazando terra, já que teve algumas fantomes com apodrecimento ali, eu vou estar fazendo mais drenagem. Tem até pedacinho de piso aqui, eu acho que eu botei no buraquinho. Aí agora separo tudo esse substrato, vou deixar metade na jardineira e a outra metade em cima do saco de lixo para secar. E depois, na segunda parte do vídeo, eu vou estar mostrando aí umas plantinhas para vocês verem, fazer aquele tour. E depois a gente termina a jardinagem. Nossa terra tá bem boa, as raízes tá bem saudáveis. Depois que eu comecei a usar a torta de mamona direto nos meus replantes, eu nunca mais tive problema com nematóide. Achei um vasinho ou outro que tava no jardim, assim, e ainda tinha nematóide. Mas a maioria das plantas agora tá tudo bem. Meu Deus, é uma praga chata. E ela é lerda, bem lerdinha. Se você não percebe... Eu só fui perceber que eu tinha nematóide nas minhas plantas quando começou a... Vou dar uma afofada nessa terra e tirar as raízes. Essas raízes velhas não precisa estar junto, né? Aí só fui perceber que eu tinha
nematóide nas minhas plantas, porque eu comecei... Aí eu vou lá buscar mais isopor para estar colocando aqui. Aí, continuando, só fui perceber porque eu fui começar a fazer alguns replantes. Algumas a roseta estava diminuindo e a planta não desenvolvia. Aí eu ia mexer no vaso, a planta estava cheinha de pelotinhas. Apesar de que nem sempre, se a sua planta tem nematóide, nem sempre vai dar bolinha nas raízes. Mas aí tava cheio, porque tem várias espécies de nematóide, não é uma só, sabe? Eu andei dando uma pesquisada e existem várias. Nem todas dão bolinhas. Aí, tá bem bom agora, ó. Aí, agora eu vou botar a primeira camada dessa terra velha. Que daí ela fica mais fina, ela vai com certeza secar. E depois eu boto a torta de mamona. Vou botar agora, já logo depois, porque assim eu consigo mostrar para vocês o passo a passo certinho de como eu faço meus replantes, né? E aí, caule que sobra eu boto no jardim, se der muda fica um mês lá. Mais de um mês, não deu muda, jogo tudo fora. Tem necessidade de ficar guardando, fazendo bagunça. Esses negócios de caule de suculenta dá uma bagunça no jardim. É diferente das outras plantas, sabe? Tô tirando as folhas secas aqui. Aí eu acho que aqui já tá bom. Aí eu vou colocar o resto desse substrato aqui no saco de lixo. Eu já devia ter derrubado aqui, mas eu gosto de fazer bagunça, né, gente? Aí eu vou ter que até lavar esse piso aqui. Então, se inscreve se você não se inscreveu ainda e deixa o seu like também, né, gente? Ajuda aí ao canal a crescer. Aí, então, ó, beleza. Agora a gente deixa aqui espalhadinho e eu vou colocar a torta de mamona aqui abundantemente e deixar esse substrato secando. E daí não sei se vai secar hoje para eu estar terminando esse vídeo. Aí eu trouxe a minha torta de mamona. Eu tenho um pouquinho dessa torta de mamona aqui in natura. Aí eu vou colocar um pouco dela aqui. E vou colocar um pouco dessa outra aqui também. Nesse outro aqui também. Eu gosto dessa in natura também, só que essa in natura eu vou ter que daí terminar o vídeo só daqui uma semana. Sai! Não pode! Não pode! Não pode! Faz dodói no meu bebê. Faz dodói no meu bebê. Aí, essa torta de mamona aqui não. Eu poderia já estar replantando hoje. E vou colocar assim mesmo, ó. Vou botar um punhadinho. Assim, ó. Aqui e aqui. Pra daí eu estar replantando. E eu vou ver se eu coloco uma camada de substrato novo. Aí vamos dar uma mexida aqui, né? Aqui tem raiz ainda. Aqui eu coloquei pouca torta de mamona, talvez não vá mofar muito, sabe? Porque aquela torta de mamona in natura eu não coloquei tanta, então às vezes ela não mofa. Pronto, vamos deixar bem espalhadinho assim, organizadinho, para daí eu varrer esse chão aqui e lavar depois do vídeo. Gente, vocês não têm ideia do trabalho que dá manter um jardim bonito, mas é assim. Toda hora replantando. Vamos tirar essas folhas aqui. Toda hora replantando. E aí na segunda parte então do vídeo eu vou estar fazendo um tour para vocês, né? Deixa eu tirar aqui mais essas
vou estar fazendo um tour e aí a gente vai estar terminando, daí a gente vai estar plantando essas plantinhas aqui, que rotineiramente todo ano eu faço isso. Então esses são os produtinhos que eu uso. Eu uso a ureia, uso a torta de mamona, essa daqui, né? E uso a In Natura. A In Natura eu não botei muito, eu acho que vai dar para terminar daqui uns 2 dias esse vídeo, para eu estar mostrando o replante delas. E as rosetas, eu fiz o corte, tá tudo verdinho, vou deixar aqui no sol para estar secando, para daí estar replantando na sequência. Agora a gente vai estar fazendo a poda das Fantomes, ó. Olha que linda. Aí eu vou estar aqui, eu deixei secando no sol, fiz um pouquinho mais de drenagem e aqui é substrato velho que já tinha nela, que eu coloquei torta de mamona, e também vou estar, eu acho que eu até coloquei já, não vou colocar de novo, deixa eu ver aqui. Eu já coloquei esse granuladinho aqui, ó, que é ureia. Então vou estar pegando substrato novo e fazendo uma camada por cima para estar plantando as rosetas, porque alguns replantes eu fiz que eu deixei essa torta de mamona alaranjada por cima e coloquei, e a planta sem raiz, ela ficou em contato direto com aquela torta de mamona ali alaranjadinha, que eu tô usando já há meses, e as plantinhas começaram a apodrecer e não tava úmido, tá? Não tava molhado. E eu acho que foi por causa da torta de mamona. Então todos esses produtos às vezes acaba dando um BO, né? Quando a gente acaba, principalmente quando a gente perde o medo, né? É como dirigir. Às vezes quando você começa a perder o medo, começa a arriscar, andar um pouquinho mais rápido, aí a gente começa às vezes a fazer umas cagadinhas, né? Vamos colocar aqui o substrato com muito carvão, ó, bastante carvão. Acho que eu vou fazer uma camada só de terra aqui. Deixa eu ver se eu tenho terra ainda. Tenho. Eu vou estar colocando uma camada por cima de terra para facilitar ela estar enraizando. Mas vou fazer uma camadinha fina, nada de fazer coisa grossa com terra direto, assim. Porque o substrato que eu fiz tá com uns pedaços muito grandes do carvão. Aí tem umas pelotas duras de terra, assim, ó. Uma fina camada mesmo, é só para elas enraizarem. Dá para plantar só na terra? Dá, só que você vai ter muito problema de cochonilha de raiz. Não sei porquê, tá? Eu penso que seja porque a terra, ela tá muito cheia de nutriente, né? Muito adubada. Tem plantas que não aceitam muito adubação. Muita adubação, elas crescem rápido. E plantas assim que não estão bem adaptadas, que não estão assim, elas já estão nutridas, elas são acostumadas pela natureza a ter solo pobre. Então se você aduba demais, acaba que ela pode dar infestação de cochonilha, daquelas, principalmente aquelas gordinhas. Aí o replante basicamente é acomodar elas, ó, elas estão todas sem raízes, como vocês viram, fiz a poda, né? E aí é só ir acomodando. Vai sobrar um monte de roseta aqui que eu vou estar fazendo um novo vaso, só que daí eu vou só estar mostrando essa daqui, esse replante aqui para vocês, já que eu mostrei a poda, tudo, né? Então não tem segredo. Ó, só acomoda aqui, vamos botar assim. As Fantomes, gente, eu nunca mais vou deixar de cultivar essa planta, porque essa planta aqui, para cultivar, é de vento em polpa, mas todo ano eu faço o replante delas. Vou dar uma apertadinha aqui para colocar mais roseta, principalmente as menores, ó. Aqui tem uns cantinhos aqui, ó. Vou estar dando uma forçadinha e colocando ela, para não ficar muita sobra de muda aí, e ao invés de 2 vasos eu tenho que fazer 3, né?
Então não quero estar fazendo muito vaso, porque eu tô tendo muita dor na minha coluna. E as minhas jardineiras, essas são, eu acho que os maiores vasos que eu tenho, junto com uns redondos lá de uns 30 litros que está no jardim, que eu nem movo mais do lugar. Eu movi só mesmo da minha Mona Lisa no verão, porque no verão tava muito quente. Olha só que coisa linda, deixa eu ver se vocês estão vendo, ó, que linda que ficou. Aí agora a gente vai estar fazendo a poda da mina que eu mostrei para vocês que estava lá junto com a Pink Tips. Vou estar fazendo a poda dela aqui. Eu vi o caule estava com um pouquinho de cochonilha. Então, para você salvar basicamente a sua plantinha, ó, é isso que você faz. Eu tô fazendo em todo o replante o uso da cola instantânea, tá? Opa, vamos passar uma colinha aqui, ó. Aí deu. Espalha, deixa aqui. E aí eu já vou preparar, na verdade, esse substrato aqui. O que eu vou fazer? Vou dar uma remexida nesse substrato. Vou colocar um pouquinho desse granuladinho aqui. Pouquinho, né, Simone? Aí eu vou pegar um potinho aqui, já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com o potinho. Vamos colocar a torta, porque eu não vou plantar essa plantinha agora, né? Vamos colocar um pouquinho da torta de mamona. Vou remexer aqui. Remexer bem para não ficar parte de torta de mamona assim. Essa é a minha adubação, tá? Tô reaproveitando o substrato que elas estavam. O substrato tava úmido, não tava encharcado não. Não sei por que a Pink Tips deu problema. Aí aqui, ó, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou afastar. Vou colocar o vasinho aqui e vou colocar a mina rubra aqui, que tá mais parecendo mina fosca, mas não, eu acho que essa é a rubra. Vou deixar assim até ela emitir as primeiras raízes, para daí eu estar colocando no substrato, que vai ser também o tempo de... Às vezes é relativo de planta para planta quanto tempo que ela vai demorar para estar enraizando. Às vezes demora 15 dias. Graptopetalum paraguaiense, ele brota tipo em 7, 9 dias. Mas tem umas plantinhas que demoram até 40 dias. Então, dependendo da tua espécie, vai ser o tempo para ela começar a emitir raízes dessa forma aqui, ó, sem precisar plantar. Mas eu poderia estar plantando também, tá? Eu poderia estar plantando, mas como eu fiz adubação e com a torta de mamona, e eu tive uma experiência de algumas plantinhas que eu deixei elas em contato direto com essa torta de mamona direto assim no caule e elas apodreceram, então eu vou deixar esse tempo aqui, vou deixar a mina aqui. E as folhinhas que nós tiramos lá, calmamente eu vou colocar num berçário para tentar fazer mudinhas da Pink Tips. Apesar de que eu comprei duas, eu tenho uma lá boa, só que eu vou ter que fazer uma aplicação de álcool ou de inseticida, porque o caulezinho dela tá com cochonilha, tá com um pouquinho de cochonilha, eu andei notando. Então, vai ficar assim para as próximas semanas ou um mês, não sei quanto tempo vai demorar para estar enraizando, e depois eu faço o replante. Vou continuar deixando no sol, só que como ela tá podada, eu vou deixar ela com menos quantidade de sol. Ou deixo com mais sol, só que num lugar que comece já a tomar os primeiros raios de sol, para ficar bastante tempo, e num sol fraco, para que ela não perca a compactação dela, não perca a coloração e também não venha estiolar, tá bom? Ai, tomei a rouca. Mudança de estação, mudança de temperatura, eu fico assim meio rouca.
Então eu vou deixar assim e dependendo nas próximas semanas, quando ela tiver já as primeiras raízes e aí já deu tempo também da torta de mamona ficar bem incorporadinha aqui, eu vou estar tirando ela daqui, fazendo uma fina camada ou de terra, como eu fiz na Fantôme, ou de um substrato com um pouquinho mais de pó, terra e isopor na parte de cima para ela não entrar em contato com a torta de mamona, e vou estar replantando. Aí eu vou ver se eu mostro para vocês. Se eu lembrar, eu mostro para vocês, tá bom? Mas eu deixo tudo explicadinho aqui para vocês saberem como que eu faço os meus replantes. Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês hoje. Vou estar finalizando aqui com essa bancada aqui da parte do telhado transparente, que tem várias plantinhas aqui, muitas sofreram poda, como a Madiba. Deixa eu mostrar a Madiba aqui, que vai ser a última plantinha que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui na parte clara vai ser melhor para vocês verem as queimaduras de sulfato de cobre. Todas as Madibas que eu tenho, eu fiz a poda, e todas as Madibas que eu tenho, eu fiz poda porque eu queimei com sulfato de cobre. E todas elas estão recuperadas, enraizadas, plantas de fácil cultivo, porém não estou cultivando na chuva porque eu cultivei uma ou duas, eu acho que foi uma só, e ela não aceitou muito bem. Não foi muito legal o cultivo com excesso de chuva. Então, agora eu estou protegendo a maioria das minhas plantinhas para ter um cultivo mais fácil, que me dê mais prazer, né? E todas elas, essa é uma das Madibas que eu tenho aqui, estão todas recuperadinhas. Linda, é uma planta maravilhosa, outro sonho realizado. Linda, linda, linda. E agora é hora do focinho do like. É hora do focinho do like, de se inscrever e mostrar o meu menininho lindo, né? Para de me lamber, Guli. Para de me lamber. Tá me enchendo de lambejos? E mandando lambejos pros inscritos também, é? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus, Salvador e Redentor que vive, permitir. Porque todos os nossos planos e projetos têm que passar por Ele. E se Ele assim o quiser, a gente faz isso ou faz aquilo, né? Tchau, tchau.